Fala galera, e o Internacional jogou fora a possibilidade de disputar a Copa Libertadores da América em 2022. Se ontem os resultados foram maravilhosos, o Bragantino perdendo para o Atlético Mineiro, o Fluminense perdendo para o Bahia, o Ceará e a América Mineiro empatando em 0-0 lá em Fortaleza, hoje bastava o Inter vencer para encostar em todos esses times. E não foi o que aconteceu. Mais uma atuação muito ruim, beirando o inqualificável, derrota de virada por 2-1 para o Atlético Goianiense, para coroar um 2021 para esquecer no Beira-Rio. E um sinal de alerta ligado para 2022. O recado está dado. O Internacional vai precisar qualificar o seu elenco. Caso contrário, vai sofrer demais no próximo ano. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora de Inter 1, Atlético Goianiense 2 no Beira-Rio. Tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Além de ser daqui, a BetSport RS tem um grande diferencial: paga na hora. E aliás, quem apostou no Atlético Goianiense está com os bolsos agora cheios de dinheiro. O pagamento será feito na hora. Tinha uma odd muito alta para a vitória do Atlético Goianiense, o que acabou acontecendo, e quem apostou no clube goiano acabou se dando bem com a BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Bom, o Internacional no estádio Beira-Rio foi mais do mesmo. O que eu quero dizer com isso? Um time atrapalhado, pouco criativo, jogando muito na base da força e da vontade, mas sem qualquer inspiração técnica. E hoje ficou provado mais uma vez. O Internacional em nenhum momento mereceu a vitória no estádio Beira-Rio. E olha que o técnico Diego Aguirre colocou em campo a sua formação considerada ideal, com Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Meio de campo, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson, Patrick, na frente Yuri Alberto. É bem verdade que no primeiro tempo o Inter teve algumas chances aí de marcar. Acabou abrindo o placar após um lançamento do Cuesta e o Yuri Alberto de peito colocou para a rede. Mas depois a alegria durou pouco. O Baralhas, de fora da área, acertou um belíssimo chute no ângulo do Marcelo Lomba, que não tinha o que fazer, e logo na sequência o Janderson virou o marcador para o Atlético. E o Internacional, ele é de uma pobreza técnica e de uma desorganização tática tão evidente que a principal jogada são os lançamentos do Cuesta para a área, e só, não tem mais nada. E isso é culpa sim do técnico Diego Aguirre, que encontrou um modelo, fez esse modelo render em alguns jogos e não consegue mais sair disso. Não consegue encontrar alternativas para fazer o time melhorar de desempenho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Diego Aguirre faz o último jogo lá em Bragança Paulista e não serve para o Inter em 2022. Não pode ficar, independente do que aconteça com a seleção uruguaia, de um eventual convite ou não. Aguirre bateu no teto e hoje foi mais uma prova, foi mais um exemplo para o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaléu, o executivo Paulo Brax, de que o Aguirre não pode ser técnico do Inter na temporada de 2022. O recado está claro, mas não para por aí. Além de procurar um novo técnico, o Internacional se fala muito na renovação do grupo, do elenco para a temporada de 2022. Só que para fazer isso, meus amigos, e quem está me assistindo aqui, precisa ter dinheiro. E o Inter não tem dinheiro. Mas o que o Inter vai precisar fazer então? Usar e abusar da criatividade para reforçar o seu time. E eu falo aqui, mais de uma vez, o Inter precisa
e aí este é um trabalho do Paulo Brax e também dos demais membros da diretoria para encontrar e garimpar talentos aí para qualificar o elenco. O Inter precisa, na minha opinião, de 5 jogadores em nível de titularidade para a temporada de 2022. Lateral direito, o Saravia não vai ficar, até porque a opção de compra do Porto é muito alta. Lateral esquerdo, Moisés. Tudo bem, quer renovar com Moisés, mas então traga um titular absoluto. Ou então aposta no Tauan Lara, que é um grande destaque da base. Com a pré-temporada e bem lapidado, pode dar resposta. O Moisés não pode ser titular do Inter em 2022. Se quiser renovar, como eu disse, beleza. Tudo bem, mas contrata um jogador, um lateral esquerdo melhor que o Moisés. Meio de campo, o Inter precisa também de um volante. Poderia ser o Felipe Melo, mas ele está a caminho do Fluminense, pois o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso definitivamente são muito aquém do que o Internacional precisa. O Internacional, ele tem que encontrar um jogador que dê mais dinamismo ao seu jogo no meio-campo. Poderia ser o Felipe Melo, que é muito mais jogador que o Dourado, e também o Lindoso, além de ser uma liderança positiva para o elenco, mas o Internacional vai ter que buscar um jogador, porque do jeito que tá, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso definitivamente não dá, não é para o tamanho do Internacional. Um articulador, o Inter vai precisar também, o Tyson. Por mais que se esforce, ele tem aí, como é que eu vou dizer, muita vibração, muita entrega, mas ele não é armador, ele tem que jogar como atacante de lado. Penso que ele está sendo mal aproveitado no time do Inter. Então, isso também é uma tarefa para 2022, achar um meio armador. E atacantes, claro, um atacante de lado, driblador. Por que o Aguirre não dá mais chance pro Gustavo Maia? Quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. O Gustavo Maia fez um golaço contra o Corinthians e entra muito pouco no time do Internacional. E o Aguirre, ele tem que ousar mais. Hoje demorou demais pra trocar a equipe mais uma vez. O Inter cruzava bolas pra área. E cadê o Matheus Cadorini? Por que o Cadorini não entrou no intervalo? Já tava perdendo o jogo. Tem que ser mais ousado o Aguirre. Ele não consegue sair de um esquema que encontrou, não consegue encontrar alternativas. Isso é uma crítica que eu faço ao técnico do Internacional. Então, meus amigos, além de um técnico, que eu penso que o Aguirre bateu no teto, ele não tem mais o que contribuir aí para o Internacional. O Vojvoda do Fortaleza é o preferido da direção. Jogadores em nível de titularidade, o Inter vai precisar. 5 jogadores no mínimo, porque do jeito que está, 2021... Bom, temporada já acabou. Eu não vou falar aqui em projeção de Libertadores depois desse vexame que o Inter protagonizou no Beira-Rio. E, aliás, hoje é o 12º colocado na tabela. Por favor, Internacional. Com o time que o Inter tem, que tudo bem, não é lá essas coisas, mas ficar em 12º no Campeonato Brasileiro nesse momento é uma gloriosa, uma gigantesca vergonha. E a cobrança só não é maior, vamos ser sinceros aqui com o torcedor que nos acompanha, pelo iminente rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão, pois caso contrário, olha, o 2021 do Internacional é um recado muito claro para 2022. Precisa... Tudo bem, não quer renovar parte do elenco, mas precisa contratar, precisa acrescentar qualidade. Porque olha só o 2021 do Inter. Perdeu o Gauchão pro Grêmio. Caiu para o Vitória na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final da Libertadores. E agora, em 12º colocado no Campeonato Brasileiro, não, o presidente Alessandro Barcelos tem que tomar algumas atitudes, mesmo que sejam duras demais. Precisa fazer o Inter voltar a ser protagonista em 2022, porque do jeito que está, se não mudar drasticamente, olha, o Inter vai sofrer bastante no próximo ano, tá certo? Gostou do vídeo?
Então faz o seguinte, dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos e não te esquece, BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.